Olá, senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de linha aérea. Hoje a gente vai falar um assunto bem legal, bem interessante aí, que é sobre transferência. Assunto bem facinho que a gente mata aqui em 10, 12 minutinhos, só mesmo para falar desse tópico que pode eventualmente aparecer na sua prova, tá? E é um assunto bem legal, até interessante você saber mesmo, porque a gente acaba passando isso muitas vezes quando a gente trabalha por empresas muito grandes, né? Então, que é o assunto transferência, que é basicamente uma mudança, tá? Então, vamos lá, a primeira coisa que a gente vai falar aqui eu deixei bem descritivo para que, se vocês quiserem copiar aí, né? Mas olha lá, ó, entendendo as regras de mudança de base do tripulante. Primeira coisa aqui pra gente é lembrar aquele conceito de base, né? O que é a base? É basicamente a cidade com que o tripulante está registrado, né, para trabalhar. Então é o ponto de referência, é o lugar onde ele inicia e termina as suas escalas, os seus treinamentos, as suas atividades estão todas relacionadas com a sua base, né? Então, quando a gente fala de mudança de base, seria uma transferência desse local base, né, desse local 01 ali para aquele tripulante. E, obviamente, a gente tem algumas possibilidades para que isso aconteça, alguns motivos para que isso aconteça, tá? Então a gente vai falar disso aqui ao longo dessa aula. Fechou? Diretão, já vamos mastigando tudo e entregando tudo pronto para vocês aqui. Seguinte, aqui, a legislação aeronáutica, porque a gente está falando aqui da lei, né? Aqui existe uma lei de proteção aqui para o tripulante, que vai falar disso aqui. Ela estabelece algumas regras específicas quando um tripulante precisa mudar de localidade para cumprir as suas funções. Essas mudanças podem ser temporárias ou definitivas. Então já estou aqui dizendo para você que tem dois tipos de mudança. Mudança temporária, como o nome já diz, não é permanente, fico fora da minha base, mudo a minha base por um prazo, ou definitivo, mudo a minha base para sempre, ou pelo menos por um prazo maior, é o que a gente vai falar. E cada uma delas tem os seus devidos direitos que devem ser respeitados ali para aquele tripulante. Também limites, também condições. Então, cada uma das regras aqui é para proteger você, tripulante, tá? Então, o objetivo é garantir previsibilidade, estabilidade profissional e proteção à vida pessoal daquele tripulante. A lei, ela basicamente, então, vai dividir a nossa transferência em duas, provisória e permanente. Cada uma delas vai ter uma diferente característica e é isso basicamente que a gente vai falar nessa aula hoje. A diferença, explicar as duas, explicar a diferença dessas duas mudanças. Bem facinho esse assunto, não tem muito segredo, então vem comigo aí. Primeiro, começando pela transferência provisória. O nome já está aqui dizendo para você. É o envio do tripulante para outra localidade sem mudança de domicílio, ou seja, o cara não precisa se mudar por um período mínimo. Então, no mínimo, esses valores é que podem aparecer para você. Então, tome cuidado. De 30 dias, ou seja, se eu tiver que me deslocar por menos de 30 dias, não é mudança, não é transferência nem provisória, né? E máximo de 120 dias. Então, entre 30 e 120 dias. Vamos pôr entre 1 mês e 4 meses. O objetivo é suprir necessidades temporárias da empresa, como reforço operacional, períodos de maior demanda ou substituições eventuais. Então, por exemplo, está tendo uma época do ano que eu trabalho numa base de interior muito parado, mas aí chega fim de ano, fica muito mais movimentado lá na capital, então os caras podem me transferir para lá. Eu me lembro de um primo que trabalhou ali por volta de 2015, numa empresa grande na época, que hoje já não opera mais, mas ele foi mandado de São Paulo para Recife e foi uma transferência de 3 meses. E eu lembro dele me contar, ele, tá o máximo isso aqui, tá excelente, porque os caras pagam tudo, a acomodação, a viagem, obviamente, propriamente, a alimentação, então tudo por conta da empresa de transporte, tudo aquilo ali, e ainda ganha uns benefícios, tem uns direitinhos a mais por você ficar fora da sua base. Então é óbvio que a gente tem várias vantagens aí que vão ajudar a gente nesse quesito. Então, quando a missão termina, quando esse prazo termina, você retorna para sua base principal. Fechou? Aqui nós temos, por exemplo, alguns dos direitos que nós teremos na transferência provisória. São eles: acomodação, tá, conforme eu falei, alimentação, transporte por serviço e transporte aéreo de ida e volta e licença remunerada ao voltar. Pelo menos essa licença aí, 2 dias pelo primeiro mês e mais 1 dia para cada mês subsequente, ok? Então, de novo, quando a transferência provisória termina, o tripulante volta para sua base principal.
Fechado? Depois nós vamos agora para transferência permanente. Como o nome já diz, se eu passar daquele prazo de 120 dias, se o tripulante tiver que ficar mais de 120 dias fora, isso é tratado como uma transferência permanente. A transferência permanente é basicamente quando eu tenho uma transferência de mais de 120 dias, onde o tripulante precisa mudar o seu domicílio para esta nova localidade. Então agora é uma realocação definitiva, geralmente relacionada a uma abertura de nova base, reorganização operacional ou ajuste estrutural da empresa. Então é claro aqui, pessoal, que a gente tem que pensar também que a gente tem desgastes que podem acontecer com o tripulante. Então, por exemplo, fiz uma transferência de 120 dias, me mudei para um local, né? Então, sei lá, vamos falar aqui agora de um termo que eu vou falar para vocês que, anota aí, não tá, acho que não vai estar aqui no slide, deixa eu confirmar. Transferência permanente. Eu acho que eu não coloquei aqui. Não, realmente. Então, coloca aí pra gente. Os intervalos obrigatórios. Obviamente, a empresa não pode ficar me mudando para cima e para baixo o tempo todo. Então, quando a gente fala de transferência, seja ela permanente ou provisória, tem um prazo, tem um intervalo mínimo para que hajam essas transferências, para que eu não fique me mudando de um lugar para o outro, tá? Entre transferências, o tripulante tem que permanecer. Olha só, vamos voltar aqui, vou até voltar na provisória aqui, né, para falar dela. Ó. Fiz uma transferência provisória. O que a empresa não pode fazer? Me colocar em outra. Por quanto tempo? Por pelo menos 180 dias. O que isso quer dizer? Fiz lá uma transferência provisória, fiquei lá 2 meses trabalhando em outra base, retornei. Eu tenho que ficar a empresa tem que garantir que pelo menos 180 dias eu vou ficar na minha base principal, sem sofrer outra dessas transferências provisórias, tá? Então, eu preciso ficar na minha base original pelo menos 180 dias antes de ser enviado novamente para uma base. Para permanente, ainda maior. Para uma transferência permanente, eu preciso ficar 2 anos naquela nova base que me fez ter uma mudança de trabalho. Assim, eu não fico, né, sendo jogado de um lugar para o outro. Não corre o risco, é uma lei, né? Então não corre o risco da empresa ficar me jogando de um lado para o outro, fazendo a minha vida ficar toda instável, vamos dizer assim. Né? Então eu não posso ultrapassar esses limites. Então quais limites? Transferência provisória de 30 a 120 dias. Fiz uma transferência provisória, eu preciso ficar pelo menos 180 dias na minha base agora sem nenhum tipo de transferência. Transferência permanente. Fiz uma mudança definitiva de domicílio, pois agora eu tenho que ficar nesse domicílio por pelo menos 2 anos nessa nova base, ok? E aqui nós temos alguns direitos de quem faz transferência permanente. Ajuda de custo, que é um valor 4 vezes o salário mensal, tá? Isso aí inclui o salário fixo, mais o variável, faça uma média ali dos últimos 12 meses do que o cara ganhou de variável, 4 vezes esse salário mensal. Bom, né? Dá para você se reorganizar bem nessa nova localidade que você mudou. Tem gente que gosta. Eu, particularmente, já trabalhei com essas transferências. Particularmente, eu gostava bastante. Tá? Não por essa parte, porque funcionava num regime um pouco diferente, mas é um negócio que, particularmente, eu acho bem legal. Transporte aéreo para o tripulante e para os seus dependentes. Obviamente, você tem família, você tem que levar a sua família. Se é uma transferência permanente, isso aí tem que ser assegurado pela empresa. Translado de bagagens, e aí todo tipo de bagagem, está incluindo mobília, se você tiver, quando se aplicar, malas, enfim, tudo que você tiver. E dispensa de atividades, que na verdade você pode ficar 8 dias bem de boa para resolver suas coisas, para organizar a sua vida. Você escolhe os dias, desde que você avise a empresa ali antes. Tá? Então esses são os direitos de quem sofre uma mudança permanente. Ok? Então aqui nós temos mais um tópico antes de encerrar. A empresa pode transformar uma mudança provisória em temporária? Sim, desde que haja justificativa operacional. Então os caras, você só vai ficar 4 meses lá sei lá, no Rio de Janeiro. Beleza, eu fui com essa ideia, mas chegou lá, os caras viram, não, tá tendo uma necessidade. Não, vou deixar você aí sem motivo, só porque
Já está aí? Não pode. Tem que ter uma justificativa operacional para isso, tá? Não, realmente está fazendo sentido você ficar aí, porque você somou, você vai para essa parte aqui, cuidar disso e tal. Então, tem que ter uma justificativa. Então, isso ajuda a empresa a, por exemplo, se adequar ali às suas necessidades de prazo maior, né? Sem que tenha que fazer um processo burocrático de novo, alguma coisa do tipo, né? Então eu posso fazer essa conversão. E aqui uma perguntinha de prova para a gente encerrar essa aula. Como eu falei para vocês, é uma aula bem curtinha, a gente já vai finalizar, mas com uma perguntinha de prova que cai bastante, que é a notificação prévia. Você não vai estar lá, estou trabalhando aqui hoje e a empresa vai falar, olha só, semana que vem você se muda. Não, tá? Eu preciso de 60 dias de aviso, de notificação. Então, pelo menos 60 dias para uma transferência permanente. Anota, isso aqui cai na prova. Pelo menos 60 dias antes de fazer uma transferência permanente, a empresa precisa me notificar, me falar que isso vai acontecer. Ou 15 dias para uma transferência provisória. Combinado? Então, só isso mesmo, não tem segredo. Anota os valores principalmente, memoriza, faz bastante simulado aí, que isso aqui pode cair para você. Te vejo na próxima aula, daqui o Comandante Dantas na escuta.